Salve, salve, galera! Boa noite, como é que tá todo mundo aí? Prazer! Estamos aqui mais uma live do Artificial Hearts, né? E nós estamos aí com um convidado, né, muito especial. A Kézia é minha co-host, né? Ela está entrando para nós podermos começar essa live. Essa semana foi uma semana muito bacana, nós tivemos, né, o pastor Kevin Dantas, que estava conosco na semana passada. E essa semana nós temos o nosso Oppenheimer brasileiro, Josué Calixto. Então vai ser um privilégio ter ele conosco. E vai ser uma maravilha, né, tê-lo conosco. E antes da gente começar a nossa live, eu queria apresentar vocês para o nosso merchan. Não esqueça da sua caneca do Artificial Hearts, feita, né, com os nossos personagens. E não esqueça de seguir a gente, né, no nosso website, no nosso Instagram, no nosso YouTube e também no Rumble. Nós estamos no TikTok também, nós estamos em todas as plataformas digitais. Então não esqueça de nos seguir, né? A Kézia, ela vai estar entrando, mas a gente tem um merchan muito especial, que é a nossa camisa personalizada do Artificial Hearts. E em breve eu vou deixar a Kézia fazer os anúncios. Nós vamos ter mais merchan ainda, né? Então, o Josué está aqui conosco, ele está na sala de espera, ele vai estar entrando. Mas a gente só vai esperar mais um pouco até a Kézia, que vai estar nos acompanhando e moderando, né, essa conversa conosco. Nós temos vários projetos que vão estar surgindo esse ano. A gente falou aí para vocês que esse vai ser um ano da virada. É um ano que nós vamos ter muitos projetos, vamos ter muito merchan, né? E também aguardem que esse ano vai ter bastante coisa aí. A Kézia vai estar entrando, você pode entrar, Kézia, e fazer a introdução, né? E contar das novas do nosso projeto. Aê, como é que você tá, Kézia? Fala, meu povo! Boa Maravilha, noite! como é que tá aí? Cara, Chicago tá uma benção, tá uma delícia, o climazinho não tá Tá aquele frio, calor, né? não tá tão frio não, tá legal, tá maneiro. Tá maneiro? Aquele frio insuportável que a gente tava passando já se foi. Ah, Agora tá aquele friozinho gostoso, meio que de outono, sabe? sim. Tá bem legal, tá bem legal. Mas eu tô super animada, muita novidade, a gente tem descoberto assim Conta a algumas coisas. novidade aí pros nossos seguidores, Kézia. Seguidores. Gente, as É, novidades é que eu estou indo aí, depois de 7 anos, visitar a minha família no Brasil, mas a gente também está indo no Brasil para uma viagem estratégica. A gente está fechando algumas parcerias com o pessoal no Brasil e a gente vai trazer muito produto, porque, claro, né, Guilherme, eu sou fã do nosso povo. O nosso povo é um povo diferenciado e cara, não tem ninguém que coloque a nossa brand, a nossa marca do jeito que o brasileiro coloca. E aí a gente fez um pedido de alguns produtos para nossa loja. Esse ano 2024 vai ter material disponível para a galera poder adquirir. E tá muito massa, Guilherme. Eu queria poder mostrar a linha esportiva já hoje, mas ó. eu acho que você não tá muito afim que eu dê Não, spoiler, né? Vai ser que não pode sabe. dar spoiler, Kézia, pode dar spoiler. Se puder, né? Ou se você Tá, quiser fazer o pessoal aguardar, a gente também pode cara, fazer eu eles vou aguardar mais falar. umas lives. Cara, é o seguinte. A gente está preparando uma linha com a nossa marca brand Artificial Heart. Ó, Mostra aí, Guilherme. Ó, vai ter mais camisa azul e preta, mas vai ter a camisa branca em outras cores, se a pessoa quiser. Agora, Guilherme, a linha esportiva vai ter dois lançamentos para jiu-jitsu, e- para o kimono de karatê, da galera que pratica karatê, e também dos crossfiteiros de plantão. Cara, imagina a pessoa ter a marca Artificial Heart na sua roupa favorita de esporte, cara, vai ser fenomenal. Rose linda! Beleza, coisa linda! Boa noite, Josué!
Cara, vamos convidar, vamos chamar nosso convidado para cá, vamos conversar com Vamos, ele, vamos, 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 vamos. vamos trocar Entra essa aí, ideia. Josué. Cara, muito massa ter vocês aqui com a gente. Agora, hoje foi um assunto bem polêmico lá no meu Instagram, né? Porque eu tô trazendo. Oi, Josué, tudo bem? Boa noite. E aí, amigo, como é que você tá? Boa noite, Boa Guilherme. noite. Obrigado por me receberem. Prazer falar com vocês. Igualmente. Não, prazer ter você conosco, né? Você tá onde, Josué? Só para o pessoal saber de onde você tá agora. Eu moro no Japão, do ladinho de Tóquio, cidade de Sagamihara, onde fica aqui o campus do instituto onde eu trabalho atualmente. Maravilha. Cara, que top, cara. Eu tenho tantas perguntas, que eu nem sei por onde começar para falar a verdade. Muito prazer, eu sou a Késia, sou a host e co-host, às vezes sou host no meu Instagram, às vezes co-host aqui no Artificial Heart. Trabalho com o Guilherme e a gente está nesse projeto há 2 anos. Eu faço a parte de produção e business, né, da brand, da marca Artificial Heart. A gente está expandindo. Na verdade, era um projeto embrionário há 2 anos atrás e agora está virando um adolescente, cara, muito rápido. Já está virando um adolescente. E para a gente é um privilégio estar convidando pessoas que são diferenciadas, que casam com as ideias que a gente quer propor com esse projeto, sabe? E aí, obrigada por ter aceitado o nosso convite. A galera vai estar muito feliz, a galera que não conseguia assistir aqui em tempo real vai poder ter a oportunidade de assistir depois, ou no TikTok, ou no YouTube, nas nossas plataformas. E pra gente é um privilégio ter você aqui com a gente, tá? Tá no YouTube, viu, gente? Por favor. A gente tem que aumentar aí o nosso número, viu? Na moral. Claro, claro. Ah, e outra coisa, Guilherme, tá? Não pode esquecer do call to action. Galera, não esquece de se inscrever no canal. É muito importante pra gente. Por favor. Porque a gente está gerando conteúdo assim de muita relevância, trazendo muitas oportunidades para a galera do Brasil, de falas hispanas, daqui dos Estados Unidos. Então, se inscreve no canal, curte, compartilha esse conteúdo com outras pessoas, porque é muito relevante ter pessoas como Josué, como todos os nossos convidados aqui, para trocar uma ideia e fazer a nossa mente expandir. Certo, Guilherme? Então, a última coisa aqui, se vocês quiserem ver Josué de novo e gente como Josué no canal, a gente precisa que vocês nos apoiem, Claro, viu? Inscreva então, por favor, no canal, porque o seu apoio é fundamental para que a gente possa continuar com esse projeto. Então eu já posso começar, né, Vai lá, Guilherme? vai lá. Mano, Josué, é o seguinte, eu tenho muitas perguntas e eu sou muito curiosa, porque essa é uma das áreas que eu mais me interesso assim, na vida, ever, desde que eu me entendo por gente. E eu queria primeiro, antes da gente falar do tema sobre qual você pesquisa, eu queria te conhecer melhor e apresentar também para os nossos seguidores aqui quem é o Josué, onde o Josué nasceu, como foi que o Josué chegou no Japão. Vamos fazer uma cronologia aí, um pouco da sua história. Conta pra gente. Primeiramente, novamente, Késia e Guilherme, obrigado por me receberem. É um prazer falar aí das coisas com que eu trabalho, né? Na toa que eu trabalho com isso, porque é o que eu tenho muita paixão desde criança. Bem, eu nasci em São Paulo, mas desde muito pequeno a minha mãe, minha família e meu pai, meu irmão se mudaram para o interior de São Paulo. Então eu cresci no interior de São Paulo, cidade chamada Lorena, e é perto de Guaratinguetá, Aparecida, né, onde tem a Basílica de Nossa Senhora Aparecida. É bem pertinho lá de casa, região ali no fundo do vale, depois de Taubaté. Então e lá eu cresci, passei toda a minha infância, adolescência por lá, e depois eu me interessei pela área de ciência, né? Eu fui estudar matemática, depois fiz mestrado e doutorado em física, tudo na Unesp, né, de Guaratinguetá, Universidade Estadual Paulista. E durante o meu doutorado eu tive 2 oportunidades de ir ao exterior. Uma, eu fui trabalhar na Universidade do Colorado, em Boulder, e depois eu vim para o Japão para fazer estágio na Agência Espacial Japonesa, a JAXA. Depois eu voltei ao Brasil, juntei tudo que eu pesquisei nesses locais, fiz a minha tese de doutorado, depois eu consegui uma bolsa para ir trabalhar com pós-doutorado em Israel, no Instituto de Tecnologia de Israel. Voltei ao Brasil, fiquei no ITA um período. Uau. E depois agora voltei para a Agência Espacial Japonesa como pesquisador. Que Também massa, teve
ali no INPE também, entre o meu doutorado e ir para Israel, e foi um período curto ali no INPE, então é uma vida um pouco nômade, essa vida acadêmica. Cara, que você falou aí, eu fui passando um filme aqui na minha cabeça, falei assim, cara, e às vezes a vida acadêmica, nós somos, tanto eu como o Guilherme, nós somos também da área de pesquisa, investigação científica, e a gente fica pensando assim, é uma vida muito solitária também, porque a gente se debruça em pesquisa e a gente meio que casa com a pesquisa, né? Eu lembro que quando saiu a minha dissertação do mestrado, eu senti como se estivesse tendo um filho. Aquilo me doeu tanto na alma, assim, de ter que escrever tanto. E a minha pesquisa foi qual e quant, então eu tive que ir a campo, levantar números, dados, escrever, recompor. E foi tão trabalhoso, deu tanto trabalho, assim. E eu ouvindo você falar assim da sua trajetória, você fala com tanta naturalidade, tipo assim, porque eu estudei, porque eu fui, como se fosse muito simples, mas o acadêmico sabe como é hard. É, 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 todos nós que passamos, que estamos nessa vida acadêmica, sabemos, às vezes tem prazos, às vezes tem desafios, a gente tem que solucionar problemas, às vezes tem aqueles momentos de dúvida se é isso mesmo, mas no meu caso é o amor pelo conhecimento que me move também. Então, isso é muito importante na vida como um todo, porque nós temos o privilégio de poder escolher, né, coisas que nós amamos, né? No meu caso, eu sinto privilegiado nesse aspecto. Então, quando a coisa está difícil, o cansaço bate, o fato de eu gostar do que eu faço, do meu trabalho, faz com que eu consiga cumprir as coisas, porque tornar o que você faz um hobby, ou trabalhar com o seu hobby, ajuda nessas horas de cansaço, de desânimo. Então, você encontra forças extras para avançar, né? Mesmo quando tá. Entendo. Legal, cara. Olha, mas aí eu queria já perguntar uma coisa, assim, como foi que você se interessou? Quando foi assim, tipo, que virou uma chavinha lá na infância pela astronomia? E tipo assim, e qual a diferença entre a física e outras áreas assim de exatas? Eu queria que você pontuasse isso para a galera que está assistindo, porque às vezes a gente confunde, né? Uma coisa com outra. A minha própria trajetória ela é um pouco complexa, porque a minha graduação foi em matemática. É claro que eu fiz outras disciplinas extras, então tive uma formação um pouco mais sólida na base física, porque eu fiz disciplinas extras durante o meu curso. Eu fazia disciplinas com engenharia e física também, e depois até fiz mestrado e doutorado em física, mas a minha pesquisa sempre foi mais na área de mecânica celeste. Mecânica é a área que estuda os movimentos dos objetos na natureza. Celeste, já diz o nome, né? Estuda objetos no espaço. E quando a gente aplica isso para corpos naturais, os objetos que existem na natureza, asteroides, cometas, planetas, luas, estrelas, aí a gente chama isso de mecânica celeste ou astronomia dinâmica, Ok. ou astrofísica, Astrofísica. que tem a parte física, que a física é mais ampla, porque ela também vai estudar composição química, a luz de objetos. Então a astrofísica abarca tudo isso. Então é um campo dentro disso, né? Porque a gente estuda a física no sentido do movimento, da gravidade e outras forças que atuam nos objetos. Por outro lado, quando esses conhecimentos são aplicados para estudar objetos feitos pelo homem, como por exemplo foguetes, espaçonaves, aí a gente chama de astrodinâmica. Então, e aí é um ramo da engenharia aeroespacial. Então, é uma formação muito diversa, porque é formado em matemática, comecei o doutorado em física, mas a minha pesquisa, os meus pós-doutorados, por exemplo, no período no exterior, sempre foram trabalhando com mecânica celeste e engenharia aeroespacial, que é isso que também me trouxe ao Japão, né, para trabalhar com equipes espaciais, 2 vezes que eu vim para cá. Então, mas a diferença disso é que a física ela é mais ampla, né? Então, a física ela é o todo, mas, por exemplo, hoje em dia, quando você fala um físico, ele é a pessoa que geralmente vai estar lidando com, mais associada a problemas como estudar partículas, né, mecânica quântica e tudo mais, teorias sobre a estrutura do universo e tudo mais. É como se a astronomia tivesse dentro, mas ela é um dentro da física, mas ela cresceu tanto que ela é um ramo por si próprio, assim como a química,
ela é um ramo dentro da física que cresceu tanto que virou um ramo, uma área por si própria, né? Mas a física meio que abarca tudo e tudo é abarcado pela matemática, que no sentido mais amplo é a que tem o maior. É como se fosse Uhum. um... A física está dentro disso, a química e a astronomia vão estar dentro da física, então essas são subdivisões. Então, quer dizer, é um ramo lá dentro, mas tem outras coisas que físicos fazem que não são astronomia, né? Uhum. Um desenvolvimento de novos materiais para aplicação, para construção de objetos, carros, aviões. Então, isso é uma engenharia química, trabalha com isso, física de plasma, tem vários tipos de aplicações da física para vários problemas da natureza, mas da sociedade do dia a dia. Mas quando se foca ao espaço, a gente vai chamar de astrofísica, mecânica celeste, coisa assim. Ô, Josué, eu já gostei de você, cara, porque o seu nome é igual ao do meu pai. Ah, O uau! nome do meu pai, Josué. Cara, eu acho muito interessante isso aí. Você bugou a minha mente, porque eu sou muito boa em matemática, mas e era muito boa em física, mas assim, eu parei no ensino médio, tá? Minha área, meu campo de concentração é o social. Eu estudo uma área completamente diferente da sua, é humanos, o comportamento social das pessoas, a evolução da tecnologia dentro do comportamento humano. Então, você está falando de exatas aí, eu gosto muito, mas é algo profundo, né? É algo assim. E eu gosto de materializar o que é exato, trazer do campo científico para o humano, tá? E aí, antes da gente entrar, eu tenho uma pergunta aqui que. Ai, Guilherme, eu até quero te dizer, cara, a quarta pergunta é muito boa, mas eu preciso, antes de chegar na quarta pergunta, falar uma coisa, Josué. Eu ouvi você falando da sua trajetória e eu vi que você foi para Israel. Como foi, cara, lá em Israel? E assim, eu sei que eu tenho alguns clientes que são judeus. Eu fico bugada, assim, a cultura, eu fico encantada, porque é como se eu estivesse vivendo, os meus clientes, eu convivo com ele, é como se eu estivesse convivendo com pessoas que eram vizinhos de Moisés, brother. Eu sei que não é, né? Mas, tipo assim, eu tenho uma sensação muito maneira da galera, muito, uau, eu quero saber o que eles fazem. Eles vão comemorar a Páscoa agora, eles comemoram até hoje, no estilo que comemorava, tipo, da época da Bíblia, pois isso é muito surreal. Como foi viver lá? E eu queria te perguntar uma coisa assim, o que você diria para um jovem brasileiro que está aí sonhando, querendo muito e ter uma experiência em Israel, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, ou no Japão, que você está em Jaxa? Como é, cara? Compartilha com a galera e incentiva esses jovens que estão assistindo a gente, como é que eles podem ter essa experiência transcultural? É, deixa eu responder isso, terminando responder uma pergunta que você fez, eu acabei pulando, Tá, né? Que você perguntou sobre a tá. infância. Então, quando eu era criança, o que a gente é exposto na televisão, né? Porque naquele tempo, quando eu era criança, não tinha internet ainda popularizada, acessível. Muitos hoje que estão abaixo talvez dos 25 anos não sabem como que é viver num mundo sem internet, acessível, em que o entretenimento era outra coisa, era televisão, era revista, era brincar na rua. Uhum, Então, então a gente, pelo que a gente recebe acesso, né, pela cultura do nosso país, Israel é uma nação influente, né, porque é o berço de religiões como o judaísmo e o cristianismo. Então, no Brasil, como na sociedade ocidental no geral, o cristianismo e o judaísmo influenciaram muito, então a gente cresce ouvindo Israel. Então a cultura de Israel chega a nós, informações sobre lá. Também a cultura americana, pelo cinema e tantas outras coisas, uhum. fast food, tantas outras coisas influenciam massivamente nós como povo, como sociedade no Brasil. E também tem o aspecto que no Brasil a cultura japonesa, até por ser a maior é o local onde tem Colônia japonesa, como colônia, imigração, né? é, Tem a maior é, é, migração. é a região do mundo que mais recebeu japoneses, né? Então, é onde tem mais japoneses fora do Japão é o Brasil. Então, a gente, claro, tem outros, os italianos e os libaneses, os sírios, tem vários povos, né? O Brasil é um país similar aos Estados Unidos no sentido de ser uma nação de imigrantes. Então, mas esses três são as três, Estados Unidos, Israel e Japão sempre foram as três culturas que talvez eu tive mais acesso, eu absorvia mais conteúdo desde criança. Eu como uma criança ali de uma família simples no interior, né, nem imaginava que um dia eu viajaria talvez para fora do
estado de São Paulo ali, né, fora da minha região, eu não me imaginava viajando sozinho. E as coisas mudaram tanto que não só pude sair dali, como pude não só visitar, mas viver nesses 3 países. E o que eu digo que, claro que tem vários elementos, mas um que eu poderia ressaltar a importância disso é a educação. Então, a educação foi um instrumento pelo qual a minha vida foi transformada para que eu pudesse ter acesso a essas experiências. E por que a educação? Desde criança eu já tinha muita curiosidade por entender a natureza. E as coisas foram acontecendo. Eu sempre fui curioso de aprender as coisas, sobre todo tipo de matéria. Eu gosto de coisas de humanas, de biológicas, de exatas, mas eu sempre tive curiosidade pelo conhecimento, prazer por conhecer as coisas. E eu sempre fui curioso, e só que a gente tinha acesso a coisas como TV Cultura, assistir o Planeta Terra, o Mundo de Bikman, né, que foi muito influente para muita geração aí dos anos 90. Eu fazia os experimentos, era muito legal. Mas tinha um detalhe interessante. No sistema educacional e às vezes cultural que a gente vive no Brasil, e às vezes os sonhos são sufocados, e eu esqueci disso. E aí depois, quando eu tive conhecimento que poderia talvez... Eu gostava de números, eu tentei então fazer vestibular de matemática, passei, e chegando lá eu descobri que tinha astrônomos na Unesp. Então na minha área, eu fui assim, até às vezes eu falo, fui guiado por Deus, porque talvez se eu tivesse outro local, minha história seria diferente, porque nessa área de mecânica celeste do que eu trabalho, o grupo mais forte da América Latina, os maiores do mundo, está justamente na universidade onde eu estudei. Ali eu pude conhecer vários professores. Então foi meio Caraca! que as coisas foram acontecendo. E claro, com bons trabalhos, bons professores, a gente adquire conhecimento, uma boa formação que nos permite depois fazer bons trabalhos, que você vai conseguir oportunidades no exterior. Mas, resumindo, respondendo depois a pergunta que você fez depois. A educação é uma ferramenta de transformação de vidas. Ela não só transforma a vida do indivíduo, mas ela transforma e molda a sociedade. E eu até encorajo aqueles que estão assistindo a ter um olhar carinhoso para a educação, não como um instrumento de ter um emprego para ganhar dinheiro, para aproveitar a vida. O conhecimento ele é um bem muito maior do que o prazer que ele pode te oferecer. Ele muda você. A gente nunca é o mesmo, né? Aquela história, né? Aquela analogia, né? Se eu tenho uma maçã e você, Guilherme, tem uma maçã, se eu te dou a minha maçã e você me dá a sua, cada um vai ter uma maçã. Mas se eu tenho um conhecimento e você tem outro e um compartilha com outro, nós vamos ter o conhecimento mútuo, né? A gente vai crescer junto. Então temos o dobro de conhecimento se for a mesma quantidade que a gente estiver compartilhando. Então o conhecimento ele é algo que pode libertar. Né? O próprio Jesus fala na Bíblia, né? Conhecereis a verdade os libertará. Então também não é qualquer conhecimento, porque tem muito conhecimento que ele ocupa espaço útil da memória e às vezes ele tem quase nenhum proveito. Então às vezes não é só o conhecimento, mas um conhecimento útil, não no sentido utilitarista, mas um conhecimento que eleva, que traz aspirações e sonhos. Eu tinha uma timidez muito grande e através de você vai aprendendo as coisas, você vai adquirindo confiança e aquilo vai te dando coragem. Aí você vai avançando, avançando, aprender a falar em público, perdi coragem. Então, perdi o medo, na verdade, adquiri coragem. Então, o conhecimento foi a educação foi um instrumento, né? E dentro disso foi a ciência. A carreira científica ela não é fácil, mas ela propicia muitas experiências únicas que a gente quando está lá no começo da jornada, nem consegue imaginar. Eu não sei se vocês imaginavam que vocês estariam vivendo nos Estados Unidos hoje. Não. Eu imaginava que eu estaria no Japão. Mas esse é o poder que a educação assim, proporciona. proporciona. Porque falam-se de sorte, mas eu não acredito em sorte. Eu acredito em a oportunidade chegar para quem está preparado e agarrar ela. Então a gente tem que se preparar e estar pronto para as portas que a vida vai abrir. Então a gente tem que se dedicar porque eu tive essa trajetória, mas teve outras coisas que eu tentei fazer e não deram certo. Então às vezes a gente pode olhar do ponto de vista, ele conseguiu porque ele já mirou isso. Não, eu não sabia que eu ia chegar até aqui. As coisas foram acontecendo e a gente vai tentando fazer as melhores escolhas conforme elas vão acontecendo. Mas
E possui mais escolhas aquele que se prepara melhor, que se É. dedica melhor. Se você não se dedica e não busca conhecimento, um preparo adequado, geralmente você vai ficar com o que sobra de opção. Você não vai ter a preferência da escolha. Isso é Cara, importante. você foi muito profundo, cara, porque você acredita que hoje eu estava fazendo um stories, eu sempre interajo assim, dirigindo, eu dirijo muito por aqui, vou, encontro um cliente aqui, outro ali, e aí eu dirigindo, vou conversando com os meus seguidores e eu estava falando para eles justamente como a educação tem o poder de libertar. Eu vim de uma situação periférica muito desfavorável na Bahia. Então, a probabilidade de eu chegar onde eu cheguei, de realizar o que eu tenho realizado, construir o que a gente tem construído aqui como família, como projeto Artificial Heart, era praticamente zero. Porque eu via pessoas que eram crianças como eu, que a gente crescia e minha vida tomou um rumo, que hoje não estão mais vivas. E que eu acredito que foi através, primeiramente, a Deus, mas a educação me possibilitou abrir a mente para enxergar o mundo, sabe? Então, isso que você falou, cara, isso aqui dá um corte maravilhoso, tá? Já vou falando aqui pro nosso editor que sempre tá aqui na live. Vai, Guilherme, fala. Não, não, não. Só para acrescentar, eu acho que é meio injusto você falar que é sorte, né, para pessoa. Tipo, a Exato. pessoa não sabe o quanto, né? No caso, vocês dois falaram. Você teve que ralar para chegar onde você chegou, né? É claro que assim na vida tudo tem certas circunstâncias, mas a diferença é que você soube, a pessoa sabe aproveitar, né, as circunstâncias, né? Mas você tem que ralar muito, cara, assim, né, para você chegar no Japão, na NASA japonesa, ou no caso, né, da Kézia, você fazer a sua própria empresa do zero, saindo de um outro país. Isso aí não é coisa assim que do acaso, né? Não. E nem sorte, né, Guilherme? Tipo assim, hoje eu tô com sorte, não. É muito conhecimento agregado a tempo e oportunidade, sabe? Eu acho que as coisas. Mas eu queria te fazer uma pergunta. O meu filho, o sonho dele é ser um astronauta, ele disse. Desde que ele era muito pequeno, o Guilherme sabe disso. Ele só fala nisso e ele sabe muito sobre física quântica, sobre astronomia. Ele sabe muito, ele sabe coisas que ele só tem 10 anos, cara. E ele tem um conhecimento tão profundo. Eu falei, filho, você precisa assistir a live que a mamãe vai fazer hoje. Eu vou entrevistar um cientista da JAXA, que é a NASA do Japão. Me fala, como é trabalhar na JAXA? O que é a JAXA? E tem uma pergunta aqui que eu acho bem interessante, que eu queria usar exatamente a palavra como está aqui. Como é essa indústria aeroespacial por aí? E eu queria que você compartilhasse com a gente também, Josué, algum projeto que você se engajou. E, por exemplo, para jovens como jovens, para crianças e jovens como meu filho, o que você diria? É possível viajar para o espaço? Existem possibilidades? Fala para a galera sobre isso. Assim, vamos organizar o pensamento, né? O que é a JAXA para a galera que não conhece, não ouviu falar? Como o espaço, a indústria aeroespacial, né? E os projetos que você se engajou, que você gostaria de compartilhar com a gente, e o que você deixaria de conselho para um jovem, uma criança que tem muito desejo de se tornar um astrônomo, um cientista, um astronauta? Uh, Vamos lá, então vamos por partes. A JAXA é a Agência Espacial do Japão, a Japan Aerospace Exploration Agency, a Agência de Exploração Aeroespacial do Japão. Então ela é responsável por pesquisas tanto na área de astronomia quanto na área de na parte também tecnológica de desenvolvimento dos equipamentos, então, e também na área aeroespacial. Ela, como agência espacial, ela também fomenta, ela tem projetos de cooperação em que ela ajuda a desenvolver a indústria. Então, várias empresas japonesas que são conhecidas como Mitsubishi e tantas outras, elas têm branches, né? Elas têm braços dentro delas que trabalham em desenvolvimento de tecnologia espacial para os projetos. Então, é uma parceria público, né, privada, e muitos projetos. Então, eles ajudam a construir parte dos satélites, de robôs e outras coisas. Então, assim, o papel de uma agência espacial não é simplesmente fazer a pesquisa, né? Ela também tem que possibilitar o desenvolvimento de outras áreas da sociedade. Por exemplo, a gente ouve muito falar nos Estados Unidos da Blue Origin, da SpaceX e outras empresas famosas, né, que têm sido também responsáveis,
especialmente a SpaceX, junto com o programa Artemis, de voltar astronautas à Lua, é, esses, esse tipo de iniciativa tem gerado uma nova geração de sonhadores em si, astronautas e tudo mais. Mas eles só existem por iniciativa, primeiro, da NASA, no caso dos Estados Unidos, porque ela, como agência do governo, ela fomentou projetos. Então, além dela fazer os institutos e as pesquisas dela, eles têm os setores em que eles abrem chamadas públicas, empresários vão lá, montam projetos prometendo, vou tentar desenvolver tal tecnologia, eu preciso de tanto de dinheiro. Aí ela vai lá e desenvolve. Um exemplo bem sucedido disso é, por exemplo, a SpaceX. Ela consegue, por 45, 50 milhões de dólares, fazer um lançamento que a tecnologia que a NASA tinha hoje, o novo veículo de lançamento da NASA é 2 bilhões de dólares. Então, para vocês verem que é 40 vezes mais barato. Mas isso propiciou essa independência. Então, hoje, mas a NASA vai investir em empresas, vai dar dinheiro para empresas privadas para eles desenvolverem tecnologia, independência dela? Sim, porque agora ela é mais barato. Em vez de ela ter que cuidar de tudo isso, ela pode contratar várias empresas para fazer diferentes tipos de lançamento, porque cada tipo de lançamento de foguete para determinada altitude é uma tecnologia diferente, é parecido, mas é diferente. Então, tem empresas focalizadas só em um tipo de iniciativa, para interplanetário, tem empresa que é focalizada em lançamento para a Lua, empresa que é focalizada em satélites bem próximos da Terra. Então, são nichos diferentes, então são tecnologias que têm que ser modificadas, desenvolvidas de maneira diferente. Portanto, agora você cria todo um ambiente econômico também que gera emprego, gera desenvolvimento tecnológico. Essas próprias empresas depois elas voltam para as universidades, pagam bolsas. Por exemplo, uma empresa que desenvolve softwares para os estudantes aprender a fazer cálculos das trajetórias de satélites. Essas empresas, às vezes, elas vão nas universidades, conheço gente dessas empresas, eles vão nas universidades principais dos Estados Unidos e eles, às vezes, contratam estudantes direto de lá, ou eles, no verão, pagam para estudantes irem fazer treinamento, ajudarem eles a desenvolver esses softwares. Ou seja, é melhor para eles, eles crescem, o estudante ganha experiência profissional e, às vezes, ele já sai com emprego. Então, assim, existe um ambiente, e no Japão também tem isso. No Japão eu percebo que, claro, os Estados Unidos é o maior mercado, o maior setor espacial do mundo, aeroespacial, tanto da parte de pesquisa científica quanto da parte privada, de setor econômico, mas o Japão tem tentado avançar bastante. Um dos projetos, por exemplo, que a JAXA tem financiado com parceria privada é a ideia de construir painéis que possam desviar a luz do Sol para poder acumular, por exemplo, em antenas e transmitir essa energia para a Terra. Então, é pegar a energia do Sol e tentar transmitir para a Terra. E aí tem empresas tentando desenvolver tecnologia para conseguir construir esse tipo de tecnologia que absorve a luz solar do espaço e reenvia ela para a Terra. Então, tem vários tipos de iniciativas. E, especificamente, a minha parte de contribuição aqui do que eu tenho feito não é ligada a esse tipo de tecnologia. A minha contribuição é mais acadêmica, que eu vim estudar trajetórias de duas missões espaciais que a JAXA vai enviar. Uma é chamada Destiny Plus, que vai escapar da Terra com uma espiral, uma trajetória em forma de espiral, então ela vai espiralando, escapando aos poucos, até passar perto da Lua, depois vai usar a gravidade da Lua como um estilingue e vai redirecionar ela em direção a um asteroide chamado Phaeton. E a outra, principal, que eu tô até vestindo a camisa dela aqui. Levanta, deixa a gente ver, fica assim, tipo, distante. Mostra aí, faz o merchan. Quero muito ver isso! Massa. Uau, tipo, esse desenho aí é mais ou menos o que... Não, é o que vai orbitar, é o que vai acontecer. É Martian Moons Exploration, ou seja, a exploração das luas de Marte, missão da exploração das luas de Marte. Uau! Ai, cara, meu filho tem que assistir essa live. Então, a MMX, ela vai para Marte, vai estudar as duas luas dela e vai pousar na maior delas, a que está mais próximo do planeta, que é Phobos. Phobos é o deus, né, da mitologia que gera
fobia, fobia, medo, é o deus do medo, né? Phobos, ele é uma pequena lua, Marte tem duas, a gente tem até a lua somente uma. No caso, tecnicamente, a lua da nossa Terra não é uma lua, mas é um satélite que está ali perto. Marte tem dois, e Phobos é o principal mais conhecido, no sentido de que ele é maior, então a JAXA vai tentar, pela primeira vez na história, pousar, coletar amostras da superfície desse satélite, dessa lua, e trazer de volta para a Terra. Vai ser a primeira vez na história. Esperamos que a humanidade vai ter um pedaço do sistema de Marte. A gente vai tentar trazer isso antes da NASA, que vai tentar trazer isso em 2031, 32, alguma coisa assim. Então, é uma missão que vai ser revolucionária, até porque também vai ser a primeira vez na história que a gente vai ter um pedaço de uma lua de outro planeta. Então, a gente vai... tem muitas coisas revolucionárias que a MMX vai fazer. Cara, eu quero muito fazer uma pergunta aqui. Eu assisti... Deixa eu te interromper, desculpa Não, claro. mesmo, mas olha, eu assisti uma série, acho que alguns já devem ter assistido, ela é uma série da Apple, é All Mining, que é por toda a humanidade. E eles falam da trajetória da NASA, assim, do surgimento da NASA até, né, a explosão e tal e tal. Eu queria te fazer uma pergunta sobre Elon Musk e sobre o Bezos, que eu entendi nessa série que eu assisti, que existe uma corrida muito grande entre os países para ver quem chega primeiro, porque isso determina muito a parada do posicionamento tecnológico, ser a primeira potência do mundo. E eu vejo que existe essa competitividade entre Rússia, Estados Unidos, eu não sei como é em relação ao Japão, mas você falou assim, a gente vai tentar mandar o pessoal aqui da JAXA primeiro do que a NASA. Como é que o Elon Musk interfere nesses projetos com a SpaceX? Porque eu vejo que ele literalmente está correndo para mandar a galera para Marte. E aqui nas escolas, eu estudo aqui, a galera só fala sobre os artigos dos livros, revistas, blogs, tudo só fala sobre isso. E aí, cara, me fala sobre isso, jogando aí na continuidade do seu raciocínio. Tem muitas coisas que podem ser ditas sobre o que você falou. Não daria para fazer uma live só sobre isso. A gente vai ter que fazer outra. Então, calma, Sim. respira aí. Guilherme, já achando que por favor, outra live. A gente precisa continuar. É pouco tempo para tanta coisa. Só o Elon Musk dá uma outra live. Quando o Elon Musk falou sobre a questão de explorar Marte, eu estava na audiência, né, eu estava presente. Foi em 2015, foi no Congresso Internacional de Astronáutica, que é o maior evento espacial do mundo. Foi em Jerusalém, esse evento. Foi até a primeira vez que eu visitei Israel, depois eu voltei lá para morar 3 anos depois e meio. Ele veio com essa proposta, na verdade, antes dele falar disso, o Buzz Aldrin, né, que é o segundo homem a pisar na Lua, ele estava fazendo a sessão dele, e aí ele levantou, assim, quando ele terminou a fala dele, que tinha a parte de bate-papo com os astronautas, ele levantou, assim, abriu a camisa dele, assim, e tinha foto, e we go to Mars, e nós vamos para Marte. Aí depois teve a palestra do Elon Musk, que foi aquele burburinho gigante. Aí no ano seguinte eu também estava presente, aí ele fez a palestra nesse mesmo evento, só que aconteceu no México, em Guadalajara, em 2016. E aí ele veio com a proposta dos foguetes reutilizáveis para pousar e tudo mais lá em Marte. E lá nesse evento, em 2016, ele prometeu que em 2024 ele estaria pousando astronautas em Marte. A gente sabe que a gente não voltou ainda nem para a Lua. Isso que é a importância do conhecimento. Eu, como sou expert na parte de trajetórias espaciais, eu sabia que ele estava blefando como empresário, porque ele precisa trazer, ele precisa fazer isso, né? Vamos dar um exemplo, né? O Cristiano Ronaldo, ele teve aquela situação que ele sentou depois de uma partida e ele pegou uma garrafa de Coca-Cola, tirou duas, né, da frente, colocou água e falou, água. Naquele dia, a Coca-Cola perdeu, se não me engano, 4 ou 5 bilhões de dólares de valor de mercado. Isso é o poder da personalidade. Então, o Elon Musk, ele precisa fazer essas coisas que chamam a atenção, porque isso sobe o valor de mercado, dá mais cacife de negociação. Então, tem o lado business,
tem um lado empreendedor e tudo mais, de sonhador, que ele fez coisas incríveis, né? Os foguetes que são utilizáveis é ficção científica se tornando realidade. Na prática. Imaginava isso é muito complicado. Só eles dominam essa tecnologia daquele jeito. É incrível. Isso também é o que torna os lançamentos com eles mandando astronauta para a Lua, acabaram de mandar de novo, estão mais baratos que o veículo próprio que a NASA desenvolveu recentemente. Então, porque você não precisa perder o foguete, né? Você consegue reutilizar. Porque agora, no caso da NASA e qualquer outra organização, geralmente você, ou empresa, você tem que sempre construir um novo foguete. A SpaceX, ela usa mais de uma vez o foguete. Então, ela não precisa construir um foguete do zero, ele só faz os reparos e envia. Mas qual que é o ponto aí? Ele precisa atrair investidores com todas essas questões aí. Então, mas agora ele mudou o foco para a Lua. Ele fala de Marte no futuro, mas eles sabem que o primeiro destino tem que ser o domínio da tecnologia de exploração na Lua. E um dos motivos da Lua é por causa de hélio 3, que é um elemento raro na Terra, mas ele é imprescindível, ele é fundamental se a gente pensa em fusão nuclear, que vai revolucionar a produção energética e vai mudar o potencial das tecnologias no planeta e o futuro da humanidade. Uhum. E já existe sim uma corrida de exploração, principalmente pela Lua, por causa do hélio 3 e outras questões do tipo. E, por exemplo, como a gravidade da Lua é menor, lançar da Lua para fora do sistema solar é mais barato, porque o maior gasto de uma missão espacial é no lançamento. Porque cada quilograma é na faixa de algumas dezenas de milhares de dólares. Só que para tirar aquelas explosões são gigantescas, para conseguir atingir a velocidade para escapar da Terra, de muitos milhares de quilômetros por hora, você tem que então levantar toneladas e toneladas. Se cada quilograma é dezenas de milhares de dólares, imagine quanto que não custa um lançamento. Então, se você precisa de menos força para escapar, então você precisa de menos combustível, é mais barato, então por isso que a Lua também tem esse interesse. Então tem vários motivos pelo qual a exploração da Lua se tornou o alvo principal, e também o domínio de tecnologia para que depois se vá para Marte. Se bem que vá para Marte a gente já está lá, a gente tem tecnologia, a gente já explora Marte em muitos aspectos, mas quando a gente fala de ir para Marte é com pessoas, né, astronautas. Certo. E aí é bem diferente, porque o maior desafio de ir além da Lua é o próprio ser humano. Uau. Os fatores biológicos e psicológicos que são desafios que têm que ser vencidos. Existem vários estudos, até fala que não importa a área que você seja, você consegue trabalhar com a área espacial, porque para estudar a saúde desses astronautas tem pessoas da área de medicina espacial, tem pessoas da área de psicologia espacial. Para regular tudo isso, tem pessoal da área de direito espacial. Então, todas as áreas, setores humanos da sociedade que são aplicados para a nossa sociedade no dia a dia na Terra podem ser adaptadas. É claro. Não precisa ser engenheiro, não precisa ser físico, matemático. Dá para trabalhar com várias coisas. Eu tenho amigos que... Tem um amigo que é conhecido que é fisioterapeuta, então ele estuda decaimento, a perca de cálcio nos ossos dos astronautas quando eles estão em ambiente de gravidade baixa no espaço. Então, tem outro amigo que ele estuda... Se você está indo colonizar um outro planeta, você precisa de todos os profissionais que estejam preparados para poder estar lá. Eu li um artigo ano passado que falava sobre o fato da gente, por exemplo, quem se candidatar para ir para Marte é uma viagem sem volta, porque ainda não tem pesquisa que eles conseguiram descobrir como trazer o astronauta de volta. E são muitos anos de viagem, né, de volta. Como é isso, cara? Assim, para mim é surreal isso, sabe? Não, tem vários fatores. Veja, por exemplo, a metade dos astronautas, no mínimo, quando eles voltam arrebentados, né? Fisicamente, tem que estar na cadeira de roda. Agora, quem vai estar lá esperando eles quando pousar em Marte?
Exato. E Quem? aquele, O quê? O quê? Né? O quê, cara? Assim, isso são muitas incógnitas e depois que me a gente faz. falta sobre, mesmo que desenvolva, a gente poderia tentar mandar estruturas para estar lá, mas mandar de volta. Mas a questão é, depois de tanto tempo de exposição, porque uma viagem para lá é de 6 a 8 meses. É outra coisa que também que o Elon Musk prometeu naquela 2016 foi que não só iríamos em 2024 enviar astronautas para Marte, ou seja, ainda tem esse ano para cumprir, mas ele não está nem próximo disso. E outra coisa que ele prometeu é que faria uma viagem de 1 mês, mas não tem como isso acontecer, porque é muito simples para vocês entenderem. Vou tentar explicar de maneira didática um conceito técnico. Se a velocidade é tão grande que escapa da Terra, ou seja, a gravidade da Terra não consegue segurar esse foguete, como que Marte, que tem uma massa 10 vezes menor, vai conseguir segurar essa espaçonave? Ah, Uau. é. Sentido? Aham, Então, total. se a Terra, que é 10 vezes, tem uma massa 10 vezes maior, uma gravidade 10 vezes maior que de Marte, não consegue segurar, por isso que o foguete escapa dela, Imagina Marte um planeta seria o menor. jeito. É por isso que a gente não pode ir direto. A gente tem que ir se aproximando e diminuindo a velocidade conforme. Mas isso é uma trajetória calculada. A gente mira onde Marte vai estar. Por isso que leva 6 meses. Não existe você. Porque tudo está em movimento no universo. Então você não mira onde está. Você aponta onde estará. Uhum. Então, o único jeito de ir em 1 mês, como ele prometeu, é se a gente mirar em Marte e bater nele. Só que eu acho que não é o plano bater, né? O Aham. plano é pousar e você bateria a milhares de quilômetros por hora e, naturalmente, perderia tudo e todo mundo morreria. Então, Sim. então existem ideias, mas existem barreiras físicas que limitam. Podemos desenvolver alguma coisa no futuro, mas por hora não se pensa em alguma coisa. Está muito longe de qualquer outra coisa que possa viajar mais rápido que 6 a 8 meses, como a gente faz agora. Então, tem que tomar cuidado quando vem. Tem que admirar os grandes feitos de pessoas assim. Por outro lado, tem que tomar cuidado porque misturado com coisas incríveis, científicas, tecnológicas que são prometidas, com coisas que são ficção ou um lobby político, financeiro, E que tem vidas, né? A gente mercado. está falando de vidas também. A gente está falando de vidas. Isso é, para mim, a parte E mais assim. realidade vim também esclarecer. Eu agradeço a pergunta, porque é importante esclarecer, porque as pessoas depois misturam muita coisa que é ficção científica com algo factual, né? Sim. Então, Ah, o Guilherme, eu Ué, queria que o Guilherme começasse a falar um pouquinho assim dessa junção da. Go ahead. desculpa, para finalizar a sua pergunta, e para ser astronauta hoje é um pouco mais fácil, se bem que não é tão fácil ainda, do que no passado, porque antes tinha que ser militar, né, da Força Aérea Sim. Americana. Hoje em dia existem astronautas civis, né? Então, existem outros meios, por exemplo, se virar cidadão americano, europeu, japonês, você consegue ir nas parcerias da Europa, Japão e Estados Unidos. A China tem o próprio programa espacial dela, ela tem os astronautas chineses, ela tem a própria estação espacial. A Índia quer ter a sua própria estação espacial em 2035. Acabaram de ser selecionados 4 astronautas. Cara, eu vou Então, chorar. Eu vou deixar o Guilherme introduzir ciência e religião, porque o Guilherme é a área que ele investiga. Enquanto ele fala, eu vou chorando aqui, porque eu estou muito emocionado. Que existem as possibilidades. Guilherme, por favor, remarca não, essa live, amigo. então você viu aí, né, gente? Se você quer enviar o seu filho para o espaço, Tem as muitas oportunidades possibilidades. estão mais tem, abertas que e nunca. tem Pode falar, José. astronáutica comercial. Existem empresas que fazem o voo. Claro que não é barato, são mais de 100 mil, 200 mil dólares, mas existe. Inclusive o Brasil já teve uma pessoa que foi nesse sentido, dessa maneira, né? O Vitor Espanha, ele foi ao espaço, ele pagou pelo assento e foi. Mas é um voo suborbital, não é ficar lá no espaço. Você vai, faz um voo é Vai abaixo de uma órbita lá, espacial. chora, entendeu? Sai da órbita, chora, fica emocionado e volta. Volta. Essa possibilidade comercial hoje em dia também. Não, Legal. massa. Josué, a gente teve a oportunidade assim, de conhecer bastante assim, o que você faz. Né? Você tem uma formação em matemática, você tem uma formação em física, você
trabalha em uma das maiores empresas aeroespaciais do mundo. E a gente queria saber assim, como é que o estudo das ciências naturais, né? Como é que isso impactou a sua percepção dessa arquitetura ou dessa estrutura organizada da natureza, né? Quais são talvez algumas das suas referências, dos seus heróis da ciência? E como isso lhe ajudou na sua investigação das perguntas mais profundas do universo, que eu acho que muitos de nós já fizemos. A minha maior referência, assim, em termos, no sentido de, para mim, o cientista mais brilhante que eu acredito que houve foi Isaac Newton, né? E o Isaac Newton, ele tem, até me sinto privilegiado de trabalhar na mesma área que ele, né? Que é estudar os movimentos dos planetas, né? A teoria da gravidade é a base do que eu trabalho. Foi postulada por ele no livro Principia. Mas o que eu tenho assim a dizer sobre Newton e outras referências são que homens como ele, apesar de terem feito grandes coisas para a humanidade, desenvolvido revoluções que transformaram o mundo, né? A tecnologia, tudo que a gente utiliza é baseado no conhecimento de física e matemática que eles desenvolveram lá no passado. E mas eles, muito curioso pensar, eles faziam todas essas investigações com uma harmonia tranquila entre o que eles faziam e o que eles acreditavam. As motivações deles metafísicas, as motivações filosóficas deles e religiosas estavam alinhadas com o que eles faziam. Então, por exemplo, Isso. Newton, Conte um pouco de Newton, por favor. Desse lado que Newton, talvez as pessoas não conheçam. Newton, Galileu, Maupertuis, né, que é considerado o principal nome em começar o princípio da minimação, que é fundamental na física. Dele você consegue derivar as leis da física. Todos eles tinham motivações religiosas ao estudarem, fazerem grandes descobertas e desenvolvimentos científicos. Então, todas as pessoas têm a sua perspectiva filosófica. Então, não existe isso de um ser neutro que só olha para o laboratório. A sua filosofia te ajuda a fazer. Não pode manipular a interpretação dos dados, né? Ela não pode ser tendenciosa. Você tem que pegar os dados e analisar de maneira fria. No entanto, a filosofia que você tem ajuda você a ter insights, a conectar os pontos, e às vezes a fazer perguntas que podem gerar algumas investigações. E, por exemplo, o Maupertuis, ele pensava, bem, ele leu na Bíblia que Deus é perfeito. Então, se Deus é perfeito, a natureza que ele criou é perfeita, então ele pensou, bem, se Deus é perfeito, Deus não fica desperdiçando, ele não fica errando, fazendo reparos no que ele fez. Ele é perfeito. Então ele deve ter estruturado o universo de maneira otimizada. E aí, com essa motivação, ele foi estudar e aí ele ajudou a desenvolver o princípio da minimação, que é que a natureza é otimizada. Os sistemas físicos, eles evitam desperdício de energia, eles vão pelo caminho, como se a natureza pensasse, eu vou pelo caminho de menor consumo de energia. Então, é uma coisa muito interessante pensar nisso. E aí, isso é impossível não observar que existem implicações filosóficas sobre esse tipo. Como assim a natureza decide o melhor caminho, o caminho ótimo? A natureza tem um cérebro para cogitar, refletir, e como que ela consegue prever que esse é o caminho ótimo? Porque a gente, com toda a inteligência humana aplicada, trabalhando junto, a gente tem dificuldade de prever com muita precisão determinados movimentos, porque é muito complexo para estudar. Então, os nossos modelos são limitados em prever, porque às vezes são muitos efeitos juntos, então é muito sensível conseguir fazer uma predição exata de uma trajetória de uma partícula, por exemplo. Por isso que em mecânica quântica não existe uma posição exata da partícula. A gente não consegue prever uma trajetória, a gente trabalha essa região. Então, como se nós, com todo esse conhecimento e tecnologia que nós temos hoje, não conseguimos saber perfeitamente, e a natureza sabe qual é o melhor caminho, que ela vai direcionar as coisas para acontecer, os movimentos para acontecerem, se ela não tem um pensamento, se ela não reflete, né, ela é inanimada, a natureza. Então, isso gera, naturalmente, implicações e perguntas filosóficas, que aí
eu sei que você ia talvez fazer uma pergunta sobre isso, Guilherme. Alguns, para tentar contornar isso, vêm com a ideia de multiverso, por exemplo. Fala um pouco sobre isso. E o multiverso alguns veem o multiverso como é uma ideia que surgiu filosoficamente, na verdade. O termo original, multiverso, foi cunhado por William James, que era um filósofo americano, mas não tinha nada a ver com outros mundos. Ele estava falando na questão da complexidade moral e tudo mais na sociedade. Depois, mais para frente, foi adotado por filósofos, né, como, por exemplo, realismo modal, década de 70, 80. Então, esse pessoal começou a interpretar isso, e depois alguns cientistas começaram a adotar esse tipo de abordagem como uma alternativa, por exemplo, a essa questão de que o universo é bem ajustado, todas essas implicações. Nossa, parece que o universo ele foi planejado, ele foi Fine tuning, né? estruturado. Que eles falam em inglês, né? O termo. Como? Fine tuning, né? Fine tuning, Que é perceber lá as constantes que regulam, né, as propriedades físicas do universo. Parece que estão perfeitamente alinhadas, né, para dar as condições à vida que nós temos, né? Algo mais ou menos assim, não é? Exato. Exato. E uma alternativa que é muito criticada também por vários outros cientistas, como George Ellis e outros, é que isso não resolve. Você apelar para multiversos no sentido de que isso é metafísico, em alguns é até pseudocientífico, o conceito, porque é uma coisa que surgiu filosoficamente, porque não temos nenhuma evidência, não temos nem como experimentar alcançar um outro universo. Eu também menciono uma coisa, que tem várias implicações, mas não tenho tempo aqui para entrar. Eu estava até discutindo com um amigo meu, o Anthony Bosman. Bosman, né? Que estava aqui com a gente, Josué, antes. Estava aqui com a gente. Vamos fazer assim, se a live cair, vamos recomeçar, porque a gente precisa desse conteúdo e eu sei que a galera estava esperando por esse tipo de informação. Tá bom? Depois do futuro, quem sabe a gente não faz uma live com vocês dois, né? Mas aí a gente vê o que o pessoal quiser. Mas desculpa, continua aí. Eu estava até discutindo essa questão aí desses universos, do ponto de vista matemático. Ele é matemático formado por Stanford, Universidade Rice, e a gente estava entrando nessas implicações. Mas uma coisa interessante disso tudo é que até isso é conhecido, é discutido entre vários cientistas que, no fundo, a ideia de multiverso ela é metafísica e ela vai gerar fé, porque você extrapola o campo da verificação. Como que a gente vai sair do nosso universo para medir algo? Então, essa ideia de que existem outros universos paralelos onde a gente existe, isso é num campo bem distante da ficção, é uma extrapolação metafísica, filosófica, que quem tenta usar isso para talvez fugir da dificuldade do ajuste fino do universo, do fine tuning do universo, porque acredita que isso deve ter alguma implicação religiosa, acaba também utilizando um argumento que necessita de uma mesma fé religiosa, porque também não é verificável testar um outro universo, quanto mais pensando na complexidade de como é a vida, a ideia de universo paralelo em que existe um outro Guilherme, uma outra Kézia, Um outro Josué. Então, a gente sabe como que são os cruzamentos, as configurações das histórias de vida, mesmo os planetas, a chance de que existe um outro igual e que as coisas estão acontecendo lá, isso já vai para o campo bem Da Marvel, místico, né, religioso. Especulativo, né? Isso é religioso, no fundo, porque isso aí, na verdade, precisa de uma fé maior do que esses outros dois, do fine tuning, do ajuste fino do universo, ou dos multiversos, porque o universo paralelo em que as coisas estão acontecendo exatamente, não é só improvável que tudo aconteça, mas acontece ainda parecido, e existe um outro Guilherme no mesmo período da história, que existe uma outra Késia, aí que existe um outro Josué, então isso é muito mais improvável, então você vai extrapolando estatisticamente, se torna algo que é bem ainda no campo da especulação metafísica, é uma fé muito grande necessária para acreditar nisso. Que claro, vai ter apoiadores mas que têm as suas ideias aí nos vários ramos religiosos, assim, que não tem um suporte na ciência e tudo mais, ou mesmo no ponto de vista, por exemplo, nós que somos cristãos, não tem nenhum suporte bíblico para esse tipo de coisa. Alguns vão dizer que buracos negros podem ser outros universos lá dentro, mas é uma outra questão, mas no fundo eles estão conectados ao nosso universo, então tem várias questões aí
que daria para ser discutidas, mas a gente deixa para um outro momento. Não, maravilha, né? Já fica aí o convite. Josué, eu sei que a gente já está meio que encerrando, a gente queria agradecer muito a sua presença, né? Eu acho que eu falo pela Kézia também, que é um privilégio ter você aqui, né, na nossa plataforma, e se Deus quiser a gente pode fazer uma outra live aí no futuro. Até no YouTube, né, Uma- Guilherme? Porque no Isso, YouTube aí, Josué, a gente consegue fazer tipo 2 horas de live, 3 horas de live. fazer uma E tem muita, a semana, galera tem muita pergunta. E não dá pra gente falar tudo em 1 hora, entende? semana de física aí, né? Uma especial live Sim, de sim. ciência, né? Mas enfim, o Artificial Horse, né, a nossa plataforma, é um podcast dedicado a promover e disseminar as obras de Dostoiévski para um público ocidental, né, e reanimar a cultura com as verdades atemporais do Evangelho de Jesus Cristo. Como é que a noção de um Deus, ou de que há algo no universo além da, digamos assim, da Faz aleatoriedade, né? aquela pergunta, Guilherme, da prova de Deus que você fez. Como é que isso lhe ajuda a fazer sentido da realidade, tanto como acadêmico quanto no seu dia a dia? Para mim, pessoalmente, eu estudo o universo como alguém que aprecia, como um estudante de arte aprecia a Mona Lisa. Então, eu aprecio, eu estudo o universo com o prazer de estar, como Galileu, né? A matemática é pensar os pensamentos de Deus depois dele. Então, para mim, eu estudo o universo tendo em vista, isso aqui é uma grande obra de arte e eu estou entendendo como ela funciona. E é muito legal saber isso. Porque aí você consegue entender seu papel. Caramba, eu vivo sujeito a tais leis, então as coisas acontecem por causa disso. Você consegue entender uma relação de causalidade entre as coisas. Você se vê parte de um. Somos parte de uma grande obra de arte que é chamado Sim. Universo, especialmente com o seu ápice, Design inteligente. a existência de vida, e não só. Somos matéria que não é inanimada, é uma matéria que consegue refletir sobre essas coisas. É algo muito especial. Então, assim, eu me sinto privilegiado e Carl Sagan falava, né, do pálido ponto azul, né? E do meu ponto de vista, entender o universo de maneira tão grande me faz pensar assim: se nós somos esse pálido ponto azul, e mesmo assim Deus nos ama, que amor é esse? É gigantesco, porque esse, o universo é tão grandioso e mesmo assim ele não se esquece de dar atenção, carinho e bênçãos para todos nós, dar oportunidades na pessoa de Jesus, né, morrer por nós. Ele sacrificou tantas coisas por esses grãozinhos de poeira, num cantinho escuro, mais um canto do universo. E isso é o tamanho do amor, né? Porque o amor vem nas pequenas coisas. Então, quando a gente. É fácil amar a celebridade, agora amar lá o mendigo, o esquecido, é que é o difícil. O bandido, que é o difícil, né? O criminoso. E agora, do ponto de vista da Bíblia, nós somos os criminosos do universo. E mesmo assim, ele não esqueceu de nós. Não só os criminosos, mas os criminosos de um tamanho tão insignificante de que é o homem para que possa se lembrar dele, né? Como diz a Bíblia. Não somos nada, e mesmo assim ele se preocupa e põe tantas coisas em risco como Jesus colocou para nos dar uma chance de refletir sobre essas coisas e tomar um caminho melhor, semelhante à vida que ele levou. Isso para mim é muito especial. Então, Cara, que lindo, cara. essas coisas, quanto maior o universo é e mais incrível ele é, mais o amor dele se torna impressionante aos meus olhos. Porque alguém capaz de tantas coisas nos ama. Isso é um privilégio Você gigantesco. sabe que a sua mãe apareceu aqui na live, né? E ela falou que ela tem muito orgulho de você. Sabe por que eu tô mencionando isso? Porque você falar isso me fez refletir que todos nós viemos a esse mundo com um propósito. Você está cumprindo seu propósito divinamente. Você está conseguindo transformar o que é tão complexo e trazer e conectar as verdades do universo a Deus e trazer para nós os mortais, como os mero mortais, né? Então, assim, isso para mim é extraordinário. Cada live aqui tem sido um aprendizado gigante, cara. De verdade. Muito obrigada. Josué, muito obrigado. Foi um prazer tê-lo conosco, né? A gente sabe que foram assim meses, né, que a gente planejou, mas a gente está muito feliz aí que você disponibilizou o seu tempo
para estar aqui conosco. E você já é amigo da casa. E é um prazer ter você aqui. A gente agradece muito, viu? E a gente agradece vocês que assistiram a esse conteúdo. Se você quiser ver mais conteúdo como esse, por favor, continue a apoiar nosso projeto. Por favor, continue a mandar o seu like e também a apoiar, né, com o nosso merchanzinho aqui, né, do Artificial Horse, porque esse dinheiro vai ser revertido para a gente poder continuar produzindo, né, esse tipo de Sim. conteúdo. E são as suas doações que fazem isso acontecer. Então, a gente agradece muito aí a sua presença novamente, Josué, e muito obrigado. Volte sempre. Tchau, tchau. Um abraço, Tchau. meu amigo. Obrigado. Deus abençoe você. Um abraço. Tchau. Deixa eu só fazer uma ressalva, Guilherme. Faz a última mensagem. Você que ainda não está seguindo a gente no TikTok, YouTube, Instagram e todas as plataformas, e você que mora aqui nos Estados Unidos e ainda não se inscreveu no Rumble, essa é a sua oportunidade de você poder se inscrever nas nossas plataformas e acompanhar nosso conteúdo. Esse ano de 2024 você vai poder ter acesso aos nosso primeiro, o lançamento, né, Guilherme, do nosso livro. Daqui a pouco você vai ter a oportunidade de poder assistir os principais streams também, transformado em série. Daqui a pouco um videogame para os seus filhos e você poder jogar junto. Um conteúdo com valores tradicionais que traz e resgata a imagem do humano que tem se perdido aí do seu criador. Valeu, uma boa noite e fiquem com Deus e nos vemos na próxima semana. Tamo junto, galera! Tchau. Tchau!